Olá pessoal, eu estou de volta aqui para continuar o nosso curso de Escatologia. Aula de número 4, Julgamento das Nações. Nós vamos começar nesse tema que é muito importante. Não confundir aqui com o Tribunal de Cristo, juízo final, né? São coisas diferentes. Para nós termos uma ideia, esse julgamento das nações será depois do final da grande tribulação e logo no início do reino milenial. Então, para você se situar cronologicamente dentro do estudo da escatologia, é muito importante você acompanhar o desenrolar de cada um dos acontecimentos. Então, terminado a grande tribulação, vem o julgamento das nações e após isso nós instauramos o reino milenial. Bom, como vai acontecer isso? Né? Após a derrota do anticristo e seus exércitos aliados, né, no vale do Armagedon, aquele cerco aos judeus que eu já tinha falado nas aulas anteriores, né, acontecerá o julgamento das nações. Daqui a pouquinho eu vou dizer quem e quais nações serão julgadas. Né? Certamente, os aliados dos judeus não serão julgados, as nações aliadas dos judeus não serão julgadas nesse tribunal. Apenas aquelas nações que perfilaram, né, juntamente com o anticristo, contra Israel. Né? Para ter uma ideia, lá em Mateus, capítulo de número 25, versículos 33 a 40, fala um pouquinho sobre isso. Né? Nós temos as ovelhas, nós temos os irmãos, e nós temos os bodes, né? Então, do lado direito tem as ovelhas, né? Diante do rei nós temos os irmãos e do lado esquerdo nós temos as nações bodes, né? É uma figura, né? Uma metáfora sendo trabalhada aí nesse contexto para a gente poder compreender. Esse julgamento das nações vai acontecer após a revelação de Cristo na Batalha do Armagedon, derrota dos exércitos do anticristo que cercavam, né, Israel e certamente trabalhavam pela destruição de Israel. Então, Jesus se revela no Monte das Oliveiras, derrota o anticristo e seu exército e agora tem o julgamento das nações. Né? Somente as nações bodes e as nações ovelhas serão julgadas. Serão escolhidos aqueles que irão participar do reino milenial nesse momento, muito importante. As ovelhas são nações pacíficas, amigas de Israel, elas serão abençoadas, elas não serão condenadas nesse julgamento. Já as nações bodes, ou os cabritos, nações inimigas, aliadas do anticristo, elas serão julgadas e condenadas, porque elas seguiram o anticristo, seguiram a besta e adoraram a besta. Os irmãos falam aí dos judeus. Os irmãos são os irmãos de sangue do próprio Senhor Jesus, segundo a carne. Muito legal a gente poder compreender isso. Lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 20, nós temos os cavalos de batalha pisando sobre sangue, né, na chamada Batalha do Armagedon. Em teologia, conhecida como também revelação ou manifestação de Cristo aqui na Terra, né, da onde vem aquela expressão que todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Atos 1, versículo 11 e Mateus 24, versículo 30, tratam sobre este assunto tão importante, né, para a escatologia. Para a gente poder entender mais claramente, você tem que vir acompanhando nas aulas anteriores, as explicações, ler as apostilas, né, os textos foram colocados no portal, assistir as videoaulas, né, para você poder acompanhar, né, com mais precisão, com mais qualidade
a aula de hoje. Tá? Bom, após esse julgamento, o anticristo e o seu falso profeta serão aprisionados, né? Serão aprisionados. Apocalipse capítulo 19, versículo 20, fala sobre essa prisão, né, do anticristo, né, e do falso profeta. Eles ficarão presos durante 1000 anos, é isso mesmo, preste atenção. Durante o reino milenial, o anticristo e o falso profeta ficarão presos, né, durante 1000 anos. Após, né, esses 1000 anos, né, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre, serão lançados no abismo. Apocalipse capítulo número 20, versículo de número 2. Agora, preste atenção, tá? O anticristo e Satanás é a mesma pessoa, né? É a mesma pessoa, né? Um homem, né, se apresenta como anticristo, mas na verdade ele é o próprio Satanás, né, em figura de gente. Jesus será reconhecido pelos seus irmãos, né? Finalmente os judeus aceitam Jesus como o Messias, né? Israel se converterá nacionalmente a Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 26, Isaías 25, versículo 9, e Isaías ainda, capítulo 66, versículo de número 8. Após livrar Israel do extermínio na batalha do Armagedon, o Senhor Jesus, né, seguirá para o vale de Josafá. É o vale descrito na Bíblia lá em Joel, capítulo de número 3, que esse vale de Josafá, também conhecido na Bíblia como Vale da Decisão. Joel, capítulo 3, versículo 14, também trata sobre isso, onde será o início do julgamento das nações, né, vivas, né? O julgamento das nações, né, acontecerá no Vale de Josafá. Batalha do Armagedon, no Vale do Armagedon. Julgamento das nações no Vale da Decisão, ou também o local conhecido como Vale de Josafá. Tá? Eu já falei de quais são os grupos que serão julgados, né, no julgamento das nações, né? Nesse tribunal haverá 3 classes, né, de pessoas ou de nações: as nações ovelhas, os irmãos, a nação de seus irmãos, e as nações bodes, né? Aí eu já falei sobre isso anteriormente. Bom, muito importante aqui a gente fazer um parênteses para comparar, né? Fazer uma comparação entre juízo das nações e juízo final. Preste atenção, porque tem coisas bem diferentes, bem, né, que a gente precisa guardar e entender. Bom, será o julgamento das nações, vai acontecer lá no Vale de Josafá, né, chamado Vale das Decisões, tá? O julgamento das nações, ele vai acontecer no final da grande tribulação e antes do início do reino milenial. Ele acontecerá aqui na Terra. Será num espaço de tempo curto entre o final da grande tribulação e o início do reino milenial. É bom lembrar que nesse julgamento, uma pausazinha para uma água, né, para lubrificar a garganta, que nesse julgamento as pessoas ou as nações que serão julgadas ali, elas estarão vivas em carne e osso, serão seres humanos, não haverá aí corpo incorruptível, não haverá
almas em forma de espírito, aí são seres humanos remanescentes, né, da grande tribulação, que serão julgados nesse período. Tá? Então, no reino, no julgamento das nações. Já no juízo final, quem serão julgados no juízo final? Os mortos. Todos os mortos que morreram sem Jesus serão julgados no juízo final. O julgamento das nações vai acontecer sem livros. Já o julgamento no juízo final será aberto os livros, né? E esse julgamento vai ser individual. O julgamento das nações, as nações serão julgadas. No juízo final, pessoa por pessoa, todo joelho se dobrará, todos comparecerão diante do tribunal do juízo final. Então é importante saber que no juízo das nações, no julgamento das nações, não há ressurreição. Já no juízo final, será precedido da segunda ressurreição. Eu falei da primeira ressurreição lá no arrebatamento do rapto da igreja. No segundo momento da segunda ressurreição, vai acontecer aqui para o juízo final. Todo mundo que morreu sem Cristo vai ressuscitar e vai se apresentar diante do tribunal do juízo final. Então, no julgamento das nações, duas classes serão julgadas: as nações ovelhas e as nações bodes. Tá? Tem outro grupo que são os irmãos que vão comparecer, são os irmãos de Cristo, e eles não serão julgados. Já no juízo final, uma classe só de pessoas, né, vão comparecer diante do juízo final, né? São os seres humanos que morreram sem Cristo, que nós nesse estudo vamos chamar de perdidos, né? Aqueles que não garantiram a sua salvação em Cristo Jesus. Eles vão comparecer, os livros serão abertos, né? As obras das pessoas, o que elas fizeram, os pecados estarão registrados. Agora, no juízo final, nesse tribunal do juízo final, não haverá absolvição. É importante frisar isso, deixar claro. Ainda há uma esperança. Quem comparecer nesse juízo final vai comparecer, né, para receber a sua sentença. Qual é a sentença? Ser lançado no lago de fogo e enxofre, que está preparado para o diabo e seus anjos, como a Bíblia descreve. Tá bom, gente? Então, se você tiver dúvida, escreva, né, mande o seu e-mail, faça seu comentário no portal, né, na parte aí das mensagens, que a gente vai tirar as dúvidas. Se eu não tiver condição de responder a todos, os nossos professores vão responder cada um de vocês, mas vai ser muito bacana aqui ver o seu comentário, tirar a sua dúvida, que é muito importante. Eu sei que surgem muitas dúvidas, é muito difícil de falar sobre esse assunto num rápido espaço de tempo, tá bom? Bom, terminado o julgamento das nações, instaura-se finalmente o reino milenial, o reino onde Cristo vai reinar sobre a terra durante 1000 anos, pessoalmente, e esse reino será dedicado aos judeus. É um período de 1000 anos em que Jesus, junto com a sua igreja, governará a terra. Será o fim de um estado antigo. Satanás será preso e as potestades do mal nas regiões celestes serão aniquiladas. O milênio será o 7º período dispensacional. Lembra que eu falei de dispensação da graça que nós estamos vivendo? Quando Jesus instaurar o milênio, será a dispensação milenial. Tá? Será a era de peixe versus a era de aquário. Movimento da nova era. Quem estudou aí sobre nova era, etc., nova ordem mundial, vai entender o que eu estou falando. Será um período de verdadeira paz. Jesus literalmente reinará sobre a terra e haverá uma prosperidade mundial sobre o reinado de Cristo. Quando terá início o reino milenial? Após o final da grande tribulação. Já citei isso. Algumas religiões ensinam que o milênio já começou e que estamos vivendo ela.
Não é verdade. Se fosse verdade, não haveria aí muitas guerras, os sinais da vinda de Jesus e coisas mais. Então, não vamos nos enrolar isso que não vale a pena nem citar. Títulos que a Bíblia se refere ao milênio: tempos de refrigério, tempos de restauração, reino de Cristo, 1000 anos, reino do céu e tempo de regeneração. Lá na apostila, aqui na apostila, no portal você vê todas as referências e você vai poder consultar cada uma delas. Eu recomendo você consultar para você ficar craque aí e aprender mais. Como estará a terra no início do reino milenial? A terra vai estar destruída, né? A batalha do Armagedon vai acabar com 2/3 do planeta Terra, né? Só 1/3 restará de seres humanos sobre a Terra, né, para o início do reino milenial. Zacarias capítulo 3, versículo 8 fala sobre isso. 1/3 da humanidade constituirá as nações no início do reino milenial. É muito importante a gente ter essa ideia. População muito reduzida, poucos homens. A Bíblia diz em Isaías capítulo de número 4, versículo 1, que nesse tempo haverá um homem para 7 mulheres. Olha aí, só que gosta de poligamia aí, durante o reino milenial vai haver 7 mulheres para apenas um homem, né? Multiplicação da população durante o reino milenial, né? Durante o reino milenial, os homens viverão mais de 100 anos, né? A Bíblia diz que haverá jovens de mais de 100 anos de idade, né? Então, Jesus vai reinar, tá? É muito importante, durante 1000 anos sobre a face da terra. Será um reino dedicado aos seus irmãos judeus que reinarão juntamente com ele. O que acontecerá durante o reino milenial? Haverá grande progresso tecnológico, desarmamento total, as armas de guerra serão transformadas em máquinas para a agricultura, animais ferozes serão mansos, as nações andarão segundo a lei do Senhor, tá? Haverá salvação, é muito importante, Jesus voltou, alguém mais vai ser salvo? Haverá salvação durante a grande tribulação, haverá salvação durante o reino milenial, tá certo? Aquela galera que morreu sem Cristo, babau, não tem jeito. Não existe purgatório, gente. Esse negócio de, vamos interceder aqui, acender uma vela aqui para a alma de alguém, a Bíblia diz, ao homem está destinado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Está escrito lá em Hebreus, tá? Jerusalém será a capital do mundo. Cristo estabelece o seu domínio no universo, um domínio universal. Haverá grande cultura alimentícia, quer dizer, não faltará alimento para a humanidade durante o reino milenial. Fartura. Os males serão banidos. Não vai haver enfermidade, defeitos físicos, né, pragas, epidemias. Não vai haver esse negócio de coronavírus, zika vírus, protovírus, HN1, febre da vaca louca, nada disso. No tempo do reino milenial vai haver, né, vida longa, saúde, as enfermidades, as doenças serão banidas, né? Para quem será o reino milenial? Literalmente para os judeus, né? Para os irmãos de Cristo, os que sobreviverem, e os gentios que não tiverem a marca da besta, certo? Apocalipse 20, versículo 4 fala sobre isso. Prioridade no reino será para os judeus. Veja o que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 11 e 12. Veja bem, a palavra perseverar no grego é opomene, tá? E significa ficar firme bravamente, ser fiel nos dias da angústia.
Sê fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, trata-se sobre esse tema. Você pode dar uma lidinha lá e conferir para você pegar mais um pouquinho, né, sobre a grande tribulação, reino milenial e os assuntos, né, concernentes. Como estará a igreja durante o reino milenial? A igreja estará em glória, corpo incorruptível, né? Lembra que a igreja já foi raptada durante esse tempo e ela está no céu, né? Ela teve lá o julgamento, o tribunal de Cristo, teve as bodas do Cordeiro e ela, né, ela está num corpo incorruptível, num corpo glorioso, tá bom? A Bíblia fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 40, fala de corpo celeste, corpo glorioso, corpo incorruptível. Onde estará a igreja? O local estará com o Senhor em glória. Eu entendo que será a nova Jerusalém, né, a casa do Pai. Lembra que Jesus, olha, eu vou vos preparar lugar e retornarei para buscar a cada um de vós. Jesus falou isso para os discípulos, dizendo que na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Certo? O Espírito Santo, durante o reino milenial, cumprir-se-á o derramar completo do Espírito Santo durante o reino mileniar. Tá? Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, Ezequiel capítulo 36 falam sobre isso. Final do reino milenial, após 1000 anos, olha lá, Satanás será solto por pouco tempo e definitivamente será preso novamente, será derrotado, né, e lançado no lago de fogo e enxofre. Para que ele vai ser solto? Para provar, né, para ele provar aquelas pessoas que nasceram durante o reino milenial, tá? Para demonstrar a falsidade do coração do homem converso e revelar pela última vez a natureza pecaminosa e tendenciosa do ser humano, tá certo? Demonstrar que Satanás é totalmente incorrigível, tem jeito para ele não, tá? Já tem lá o lugarzinho preparado para ele, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 10. O juízo destinado a Satanás e seus seguidores e aqueles que se deixarem enganar por ele, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Gente, terminando essa aula de número 4, você que ao final do curso quiser o certificado, o valor simbólico R$ 29,90, para você ter o certificado desse curso de escatologia comigo, Dr. Jorge Leibe. Vai ser uma benção ter você como nosso aluno, certo? Você pode divulgar, você pode fazer esse curso gratuitamente. A gente está cobrando aí um valor simbólico para te passar esse certificado de conclusão desse curso, que eu julgo que é muito importante. Todo membro de igreja, todo seminarista deverá ou deveria fazer esse curso, que ele é assim muito importante, dá uma clareada na nossa mente e a gente pode entender o que se passa à nossa volta, né? Os sinais da volta de Jesus, né? A preparação para a implantação de um governo mundial, a preparação para o surgimento, para o aparecimento do anticristo, o falso profeta, a besta, tudo aí já a caminho, e você com esse curso você vai entender tudo o que está acontecendo, coronavírus, pandemia, as pestes, tudo o que está acontecendo no mundo, sinais da volta de Jesus. O tempo está terminando e Jesus está voltando. Um forte abraço, deixo aqui um pedido especial, divulgue esse curso, mostre esse nosso trabalho para outras pessoas, os membros de sua igreja. Lembrando, esse curso é grátis, está liberado no portal, qualquer pessoa pode fazer, independente da sua religião. Bom, querido?